a gente vai falar sobre quando alguma coisa sai errado nesse desenvolvimento, né? O que a gente pode fazer quando o equilíbrio desse desenvolvimento se rompe, não importa por que razão, né? Então, a gente vai primeiro dar uma olhada na classificação da Organização Mundial de Saúde e no DSM-5, né? E, conhecendo esses conceitos, a gente vai pensar o papel do mediador diante disso. Bom, a OMS, assim como o CID-10, define deficiência como sendo toda perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Então, a deficiência é chamada por eles de impairments. Também definem as incapacidades ou disabilities, que é a diminuição ou perda da capacidade funcional em consequência da deficiência. E as desvantagens ou os handicaps são os resultantes da deficiência ou da incapacidade, que vão limitar ou impedir o cumprimento de um papel que seria o esperado, dependendo da idade, do sexo, dos fatores socioculturais por aquele indivíduo. Não é? Então, a gente tem esses três conceitos importantes definidos pela OMS e pelo CID-10. O CID-10 vai falar que as desvantagens, né, refletem a discordância entre o desempenho do indivíduo e aquilo que a gente espera dele, tanto os familiares, né, como a sociedade, né, em relação àquele grupo no qual ele é membro. E aí a gente chega aos portadores de necessidades especiais. Todo paciente portador de necessidades especiais tem uma necessidade especial e, portanto, é de algum modo especial, entendendo-se especial como próprio, particular, exclusivo ou distinto. Essa pessoa é reconhecida como tal a partir do momento que se consegue estabelecer uma comparação entre esse especial e o não especial ou o comum. Então, esse paciente é aquele que, por alguma razão, está, no momento do atendimento, precisando de uma atenção especial. E para essa atenção, a gente deve estar sempre atento. Essa denominação, paciente portador de necessidade especial, está voltada para as pessoas com incapacidades e portadoras de deficiências ou para pessoas com desvantagens. Essa é uma questão que a Silvia, o Pallock e o Blackman colocam no artigo em 2004, né? Já a Ethel Rosenfeld, que era uma especialista em deficientes visuais, diz que a deficiência não modifica o ser na sua essência, ela apenas o limita em alguns aspectos, né? Bom, para complementar o CID-10 e a Organização Mundial de Saúde, lançaram a Classificação Internacional do Funcionamento da Discapacidade e da Saúde, né? O CIF. Então, eles dividiram em duas grandes partes. Uma primeira parte estaria ligada à função e à incapacidade, e uma segunda parte ligada aos fatores contextuais. E dividiram coisas a serem observadas: os componentes, os domínios, as bases ou suportes, os aspectos positivos e negativos, né? Então, por exemplo, nas funções na incapacidade, os componentes seriam as funções e estruturas corporais e também as atividades e participação, né? Os domínios, quer dizer, dentro de que domínio isso vai estar? Dentro das funções e estruturas corporais, dentro das tarefas e ações. Quais são as bases ou suporte para as funções e incapacidades? Alterações das funções corporais e capacidade da realização das tarefas em um meio uniforme. Alterações das estruturas anatômicas, desempenho em relação e realização de tarefas no meio real. E os aspectos positivos é que há uma integridade funcional e estrutural dentro das atividades e sua participação. E os aspectos negativos é que há, de fato, uma deficiência e as limitações nas atividades e restrição na sua participação. Já no que se refere aos fatores contextuais, os componentes estariam ligados aos fatores ambientais, que são exógenos, e aos fatores pessoais endógenos. Os domínios seriam as influências externas sobre as funções e a incapacidade, e, no que se refere aos fatores pessoais, as influências internas sobre a função e a incapacidade. Quanto às bases ou suportes, a gente teria nos fatores contextuais os efeitos facilitadores ou barreiras do mundo físico, social e de atitude, ou os efeitos dos atributos da própria pessoa.
Os aspectos positivos seriam os facilitadores e os aspectos negativos, os dificultadores, ou as barreiras e os obstáculos. A deficiência mental, normalmente pela Associação Americana de Deficiência Mental, estabelece-se antes dos 18 anos e caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média. Essas limitações vão estar associadas a duas ou mais áreas de conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. E a gente vai ter vários graus de deficiência mental. A gente vai ter a deficiência mental leve, né? E as pessoas com esse nível de deficiência podem desenvolver as habilidades escolares e profissionais, chegando até a promover a sua manutenção, muito embora ainda precisem muitas vezes da ajuda e orientação em situações sociais diferentes daquelas que estão acostumados. A deficiência mental de grau moderado é aquele indivíduo cuja deficiência demonstra capacidade insuficiente do desenvolvimento social, mas pode manter-se através de programas supervisionados de trabalho. Perdão. O deficiente mental profundo são aquelas pessoas que têm um retardo intenso e também a capacidade sensorial diminuída, sensorial e motora. Mesmo com as dificuldades, há ainda a possibilidade de adquirirem hábitos de cuidados pessoais e através dos programas de condicionamento. E a deficiência mental severa é onde as pessoas apresentam um pouco desenvolvimento motor e um mínimo desenvolvimento de linguagem. Elas podem contribuir parcialmente para a subsistência em alguns ambientes controlados. O diagnóstico vem da área da medicina e da psicologia, define o deficiente mental como pessoas que apresentam dificuldades psicológicas devido a patologias orgânicas e neurológicas. A origem dessa patologia pode ser congênita ou perinatal. Bom, há uma classificação didática para os deficientes mentais. Há aqueles que são chamados deficientes mentais educáveis, são capazes de aprender conteúdos escolares, relativos aos primeiros anos da vida escolar. E eles obtêm certa autonomia com esse conhecimento. Os deficientes mentais treináveis são aqueles considerados incapazes de absorver um conteúdo da escola formal. Para esses, em geral, projeta-se um trabalho de socialização e aprendizagem de condutas básicas para o convívio social. Comumente, quando têm acesso à educação, frequentam escolas especiais por toda a sua vida escolar. Os deficientes mentais dependentes já são completamente incapazes de qualquer atividade independente. Dependem da ajuda do outro, né, para atividades básicas. Têm também muitas dificuldades no convívio social. Normalmente frequentam instituições de cuidado e assistência social e muitas vezes essas instituições têm fins religiosos. Mas não são somente as deficiências mentais que necessitam de mediação, não é mesmo? Quem mais necessita do mediador escolar? Bom, as deficiências sensoriais, com certeza, e aqui a gente começa com a deficiência auditiva, né, que é considerada perda total ou parcial da capacidade de ouvir, e pode ser dividida em tipo de neurosensitivo e tipo condutivo. O tipo condutivo permite, em geral, um tratamento médico ou cirúrgico, né? Ele pode muito bem usar um aparelho de surdez e os problemas de reabilitação são simples. Já o tipo neurosensorial de perda de audição apresenta o maior número de problemas para reabilitação de sucesso, né? Esse tipo de perda pode ser congênito ou de etiologia adquirida, e se a perda é de origem congênita e grave, não podemos dificilmente esperar a falha e a linguagem normais, e podemos então recorrer ao uso da Libras. E aí, no caso de um deficiente auditivo, tipo neurosensorial, com a ausência de linguagem, é indicado, né, que o mediador domine o uso de Libras. A deficiência visual, tanto global quanto parcial, né, também requer auxílio de uma mediação. Então, aqueles que têm cegueira, né, perda total ou parcial da visão em grau que necessite do braille, podem demandar um mediador que precise conhecer o braille.
E os parcialmente cegos, que embora tenham distúrbios de visão, ainda têm resíduos visuais. A visão parcial é um defeito que requer disposições educacionais especiais, então, letra maior, o uso de poucas cores, poucos estímulos visuais precisos para que essa criança possa interpretar o enunciado, né, a demanda. Há também as deficiências múltiplas, né? Para a Fundação Educacional do Distrito Federal, deficiência múltipla é aquela que o indivíduo apresenta distúrbios graves e profundos. Caracteriza-se por retardo mental associado com uma outra incapacidade física. Então, nesses casos, a gente encontra o que a gente chama de comorbidades, né? Alterações em comorbidade. A deficiência motora, comprometimento do aparelho locomotor, que compromete o sistema osteomioarticular e o sistema nervoso. Então, a criança pode ser incapaz de caminhar, subir escadas, apresentando alterações morfológicas, defeitos físicos, né? Alterações ortopédicas, necessitando de recursos diferenciados na sua aprendizagem e até equipamentos especiais para a sua educação. Às vezes, essas crianças podem apresentar a necessidade do uso de prótese ou cadeira de rodas ou outros aparelhos auxiliares, como um andador, muletas, enfim. A deficiência física, né, é aquela que apresenta uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo. E aí acarreta um comprometimento da função física. Né? Pode apresentar-se sob a forma de paraplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membro com deformidades congênitas, como a gente está vendo aqui, o pé torto congênito, nessa foto primeira, e outras deformidades, como, por exemplo, aqui uma espinha bífida, torácico-lombar, que traz um prejuízo imenso nos membros inferiores, né? As deficiências físicas podem ser divididas em congênitas e adquiridas. Os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Segundo o DSM-5, os critérios para deficiência intelectual afirmam que, além da avaliação cognitiva, é importante avaliar a capacidade funcional adaptativa. Os transtornos de comunicação vão agrupar antigos diagnósticos com discretas alterações quanto à divisão e nomenclatura. Os transtornos globais do desenvolvimento, que incluíam o autismo, transtornos desintegrativos da infância e as síndromes de Asperger e Rett, foram absorvidos por um único diagnóstico, transtorno do espectro autista, com gradações em 2 grupos de sintoma: déficit na comunicação e interação social, padrões de comportamento, interesses e atividades restritivos e repetitivos. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A lista tem 18 sintomas, divididos entre desatenção, hiperatividade e impulsividade. Os subtipos do transtorno foram substituídos por especificadores com o mesmo nome. Então, indivíduos até os 17 anos de idade precisam apresentar 6 dos sintomas listados. Indivíduos mais velhos precisam apresentar somente 5 dos sintomas listados. O limite foi alterado, expandido para 12 anos de idade para que os sintomas estivessem presentes. Permite que o TDA e o transtorno do espectro autista sejam diagnosticados como transtornos comórbidos, quer dizer, que a gente encontra numa mesma criança o TEA e o TDAH. Transtornos do desenvolvimento neurocognitivo. Para o DSM-5, incluem condições neurológicas e psiquiátricas referidas aos diagnósticos de delírio, transtorno neurocognitivo leve, transtorno neurocognitivo maior. O termo demência ainda pode ser aplicado a subtipos específicos dos transtornos neurocognitivos. Os critérios continuam baseados em alterações da atenção, da consciência, da cognição, que se desenvolvem no decorrer de um curto espaço de tempo. Os critérios para os diagnósticos de transtornos neurocognitivos são baseados na evidência de um declínio de uma ou mais áreas de domínio cognitivo relatado e documentado através de testes padronizados. E esses resultados mostram que há um prejuízo na independência do indivíduo para as atividades da vida diária.
Bom, então, o mais importante para nós é assim, que o sujeito e a família têm como ligação com a escola e a aprendizagem a intermediação do mediador. Então, o mediador tem que estudar e conhecer o problema, criar soluções e viabilizar a aprendizagem, favorecendo a socialização. Isso é muito importante porque isso coloca o mediador muito próximo do projeto pedagógico da escola, né? O mediador vai ter que fazer adaptações para a sua criança, para a criança que está mediando, adaptações curriculares, né? E isso é muito importante. Bom, pessoas com distúrbios de aprendizagem também podem apresentar processos psicológicos, dificultando a compreensão ou uso da linguagem falada ou escrita, e esse distúrbio ele se manifesta por uma incapacidade imperfeita de fixar a atenção, de raciocinar, de falar, ler, escrever, soletrar e até realizar cálculos matemáticos. O déficit de atenção, comportamento e conduta, né, são também conhecidos por estarem associados a problemas de memória, de linguagem receptiva e expressiva, de habilidades executivas. Essas crianças possuem estratégias cognitivas deficientes. Então, os problemas de aprendizagem se agravam à medida que os conteúdos vão se tornando mais complexos. Quando não tratados, esses transtornos colocam o indivíduo aberto para a instalação de problemas psiquiátricos e sociais muito mais sérios. Transtornos do espectro autístico, né? Isso nós vamos ter um outro encontro para falar só disso, né? Então aqui é só uma introdução. É a condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro antes, durante ou logo após o nascimento. Esse distúrbio se caracteriza pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Embora todas as pessoas com transtorno do espectro autístico partilhem essas dificuldades, o seu estado irá afetá-los com intensidades diferentes. Então, como diz a minha amiga Aline Cabarite, cada autista é um autista. Essas são as referências desse módulo e a gente se encontra na próxima aula. Até já!